Graça e paz. Graça e paz para todos. Muito bem, então nós somos incumbidos de fazer uma reflexão junto com os casais e para isso a gente vai falar sobre o tema para que sejam um. Muito bem, vamos fazer nesse momento a leitura do versículo chave. Então tá, a gente decidiu trazer uma reflexão no verso que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Muito bem, amém. Primeiro, gostaríamos de fazer uma pergunta. Como ser um? Principalmente no casamento. Como ser um, né? Vamos deixar essa pergunta no ar, né? É importante a gente saber que existe uma diferença entre individualidade e independência, né? São definições distintas. Então, o que é a individualidade de uma pessoa, né? O fato de eu ser mulher e o Hélio ser homem já é um tipo de individualidade. Então, ou seja, a característica daquela pessoa, o temperamento daquela pessoa, as qualidades que ela venha porventura ou algumas limitações que ela venha a ter, isso vem de encontro à individualidade, né? Porque a palavra já diz individual. Cada pessoa tem a sua, né? Só que muitas vezes já vimos muitos casos, né? Nessa trajetória como casal, de pessoas que se anulam por conta do cônjuge, para agradar esse cônjuge, né? É, muitas vezes não se expressa com receio do que a pessoa venha pensar em função da criação que ela teve, se anula como pessoa, como indivíduo, por conta do seu cônjuge. Isso não é um ponto positivo, né? Então é importante a gente saber respeitar a individualidade daquela pessoa que a gente casou. É claro que isso também vem de encontro isso não quer dizer, eu sou assim e ponto final. Né? Não é nesse sentido, né? Mas no sentido de respeitar quem aquela pessoa de fato é. E também, em contrapartida, vem a independência, né? O que é a independência? O que você gostaria de falar sobre isso? Pois é, a palavra, né, independência, uma pessoa independente é uma pessoa que não depende de outro ou de alguém, né? E dentro da proposta que a gente tem pensado, que a gente está trazendo, a questão de independência no casamento é algo quase que zero, que não deve acontecer. Porque a Renata falou aqui da questão das individualidades. Mas quando eu me caso, eu pego as minhas individualidades que são minhas, que são particulares, e eu trago para o casamento e me faço dependente da minha esposa. Não dependente como alguém que é fraco, como alguém que é incapaz, mas alguém que, pelo amor, decidiu depender de uma pessoa para poder colaborar com ela, ajudar e ser ajudado por ela. Então não é independência no sentido de fraqueza, né? Mas é no sentido da colaboração, de alguém que quer participar. Então por isso eu abro mão das minhas individualidades para poder agregar e acrescentar isso na vida conjugal, na vida familiar. Você leu o versículo? E no início. Sim, então, como ele está falando da independência, assim, é importante a gente saber que somos cristãos, né? E como cristãos, quando a gente é cristão, a gente confessou Jesus em nossas vidas, automaticamente a gente passa a depender de Deus, né? Como? Seguindo os seus princípios, seguindo os seus princípios. Então, nós somos dependentes de Deus, a gente já não faz mais as nossas vontades da carne como a gente fazia antes. E no casamento isso não é diferente, né? Eu me casei e me tornei um, né? Como o nosso versículo fala, que no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Então, no Senhor,
né? Não é porque eu quero, a minha vontade, a vontade do meu cônjuge já não prevalece. Amém? A gente gostaria de trazer aqui, como exemplo do nosso testemunho de vida, de casal, né? Já há 17 anos, a questão financeira, que pra gente nunca foi uma dificuldade. Assim, olha, isso pra gente foi sempre muito tranquilo. Embora eu tenha a minha conta corrente, o Hélio tenha a dele, isso não quer dizer que o dinheiro é meu e o dinheiro é dele, né? É, sempre conseguimos administrar nossas finanças de forma positiva, assim, graças a Deus a gente fica bem alinhado no sentido dos gastos, né? A gente pensa igual no sentido de não fazer dívidas a longo prazo, na medida do possível, a gente faz o nosso planejamento para pagamentos à vista, né? E até para decisões do que comprar, como gastar esse dinheiro dessa forma ou não. Às vezes um tá um pouco mais empolgada, o outro vai lá e tira aquela empolgação, até às vezes por uma questão desnecessária, né? Então é bom a gente ter sempre um pouco mais pé no chão que o outro, quanto ao sentido das finanças, né? Porque imagina um casal que ele é totalmente descontrolado no sentido de finanças, também isso não é positivo. Amém? E a gente listou aqui outros exemplos que no casamento mostram que a pessoa ou um dos cônjuges, né, casou, mas ele não, mas ele quer continuar com uma vida de solteiro, ele quer continuar independente da mulher, né? Você quer ler aqui os exemplos, amor? Não, a gente trouxe alguns exemplos aqui, né, o cônjuge que não faz questão de aparecer, né, nos seus meios sociais ali, na sua roda de amigos, aparecer com a esposa ou a esposa com o marido, as tomadas de decisões, quando um ou outro toma uma decisão sem consultar, né, o cônjuge, o quanto isso pode estar demonstrando essa vontade de ser independente num relacionamento que preza pela dependência um do outro, né? Ser um, né? Ser um, de estar sempre juntos, unidos nas tomadas de decisões e em todas as questões. Nós trouxemos aqui o exemplo financeiro, né? Porque ele retrata bem essa questão. Cada cônjuge tem o seu emprego, trabalha, então, assim, nesse sentido, o salário de cada um faz parte da sua individualidade. Cada um recebe, tem a sua profissão, tem o seu local de trabalho, recebe ali o seu salário, mas ainda assim aí a gente decide, né, administrar esses salários conjuntamente, mutuamente. Então, mesmo tendo a individualidade ali da profissão e salarial, mas a gente não quer ser independente nesse ponto. Essa é a proposta que a gente quer trabalhar, porque a gente entende que a Bíblia fala sobre isso em todos os aspectos. No sentido mais amplo, né, de ser cristão, é sempre considerar o outro superior a nós mesmos, é sempre se lembrar do próximo. A Bíblia vai sempre nos trazer esses mandamentos de mutualidade. É orar uns pelos outros, levar as cargas uns dos outros, suportar uns aos outros, né? E como que a gente não vai aplicar isso no casamento? Seria assim, uma distorção muito grande, seria uma incoerência muito grande. O casamento talvez seja o melhor ambiente para a gente exercer essa prática da mutualidade, da dependência um do outro. Assim como eu falei anteriormente, né? A dependência aqui não é fraqueza, é a escolha de nós cooperarmos e colaborarmos uns com os outros para um bem maior. No nosso caso, é a bênção de Deus, né? No caso do casal. Porque o texto bíblico lá de Pedro, eu até separei aqui, quando o apóstolo Pedro está falando sobre essa questão também de matrimônio, ele fala que na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 7, ele diz: para os maridos igualmente coabitar com ela, né, com a esposa, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida.
para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, olha só, nós não estamos falando só de uma questão de ordem prática, né? Lógico que é bem melhor para um casal viver essa mutualidade, né? De não ser independente, de serem independentes em amor e tudo. Mas além dessa questão prática, nós estamos falando daquilo que é espiritual. A Bíblia diz que até as orações são interrompidas quando há uma distorção e uma quebra desses princípios e desses valores. A nossa ideia aqui é compartilhar essa situação fundamentado na palavra de Deus para que a gente possa aplicar, desenvolver, aperfeiçoar isso em nossas vidas. Se eventualmente algum casal tem tido dificuldade com isso, a Renata trouxe aqui o nosso exemplo, né, financeiro, que a gente foi até tranquilo para a gente resolver e fazer isso. Mas tem outros casais que não, que são mais, a questão é mais tensa, né, nesse sentido. A ideia é que a gente exercite isso, trabalhe isso, né, porque o texto base que nós usamos de Coríntios diz que no Senhor, homem não é independente da mulher e nem a mulher do homem. Então não é só a questão prática que tem os seus benefícios, mas nós estamos falando daquilo que é espiritual, que traz a bênção, o favor do Senhor e até há uma relação direta com as nossas orações serem ouvidas por Deus. Então essa é a nossa proposta, essa é a nossa participação. A gente deseja muito que seja um tempo especial para todos os casais, em mais esse encontro de casal, e que seja um tempo realmente que a gente exercite essa dependência de Deus e a dependência sadia e em amor um do outro no Senhor. Amém? Deus abençoe, fiquem na paz, um abração para todos.